mas também de sua fragilidade e do sentimento de temor que a abalava seguidamente. Então, falou-lhe: Força, minha esposa. Demonstraremos agora o amor que trazemos em nós pelo Cristo. Chegou o momento de afirmarmos esse amor ao nosso Mestre. Tremendo muito, Sara, frágil, também entregou seus pulsos aos soldados de Tigileno. Isaac não estava com eles no momento em que os pretores estiveram lá para apanhá-los. Mas ela não estaria com o esposo na prisão. Enquanto ele foi atirado ao cárcere solitário, ela foi colocada com outros prisioneiros no esquilinho e sentiu certa alegria quando pôde encontrar lá os seus 2 filhos, aprisionados alguns meses antes, cuja saudade como que se lhe havia estraçalhado aos poucos o coração. No silêncio da noite, naquele pequeno espaço pequeno e frio, Simão sentiu estar sendo acompanhado por espíritos amigos que já haviam partido. Assim, orando, ele entrou em êxtase. Era como se lhe abrissem o teto, e as paredes grossas não mais existissem. Lembrou o tempo em que estivera na prisão em Jerusalém e fora liberto por anjos. Entretanto sabia que esse seria seu derradeiro momento. Em desdobramento, foi transportado para o Jardim das Oliveiras. Olhou o céu, recoberto das luminosas estrelas. Lembrou-se da oração do Pai Nosso, ali, quando os discípulos pediram a ele que os ensinasse a orar. Sentiu o peito apertar-se. Sentiu uma imensa saudade daquele mestre amado. Depois, lembrou-se do momento em que Jesus fora ali apanhado pelos soldados, e ele, em vez de vigiar como o mestre lhe pedira, adormecera. Por anos, ele manteve no peito essa tristeza. Agora, ali estava ele e imaginou Jesus partindo com os soldados. Ele não mais voltaria para eles na carne. Então, chorou. Lavou seu enrugado rosto com as lágrimas amargas, dizendo: Ó, mestre amado, como lhe fui infiel naquela hora. Em um átimo, notou uma pequena luz descendo das alturas. A luz ampliou-se no espaço, quando pôde ver, ao seu lado, André e Tiago a lhe sorrirem. Lembrou-se que fora ele, seu irmão André, quem lhe falara que ouvira sobre Jesus de João Batista e, agora, ele mesmo vinha trazer-lhe as notícias tão desejadas. Ali o querido irmão disse-lhe: Simão, não temas por Sara. Ela está amparada pelos amigos espirituais e aceitando seu destino, encontrou, na prisão, muitos amigos encarnados e seus próprios filhos, aos quais poderá ser útil, transmitindo-lhes coragem e otimismo com as lições de Jesus e confortando-lhes os ânimos. Isaac começou a abraçar tua causa, prosseguiu Tiago, filho de Alfeu, continuando com tua tarefa de amor aos desamparados aqui em Roma, sentindo-se muito grato a ti e à tua esposa por terem-no acolhido. Simão sorriu satisfeito. Não fiz nada mais do que o mestre ensinou. Mas, tantos de nós estaremos partindo. O que será do cristianismo? Preocupado, arguiu Simão Pedro. Simão, não temas pelo andamento dos ensinamentos cristãos e pelo desaparecimento de tantos que serão apanhados nas catacumbas, porque a boa nova se disseminará e alcançará o mundo. Fique em paz, disse-lhe André. O discípulo de Jesus novamente chorou, mas, desta vez, foi de imenso agradecimento a Deus. Agradeceu a ele por ouvir de André o que tanto temia. Agora estaria tranquilo. Os 2 espíritos iluminados subiram novamente, e Simão voltou ao corpo alquebrado, muito cansado. Então, ajoelhou-se, agradecido ao Pai. Lembrou-se de seus últimos instantes no lar, da compreensão da esposa, e transportou-se em pensamento aos afetos distantes. Enviava-lhes todo o seu amor. O que é a vida, afinal, senão a companhia do amor, a nos revelar que Deus é presença diária em todos os nossos momentos? Refletia. Sabia que alguns familiares não entenderam sua abnegação e toda a dedicação que demonstrou aos irmãos necessitados, mas os compreendeu,
Tinha ciência de que o crescimento humano era questão de muitos dias e até longos anos e que isso aconteceria somente quando a entrega ao Divino Mestre fosse mais completa. Começou a orar pelos cristãos que seriam sacrificados, pois acreditava que, com sua prisão, Tigelino os apanharia na reunião que fariam nas catacumbas. Assim, orando sempre, aguardou o dia amanhecer. Em 2 dias, nada pôde conseguir Alexus para Saturnina, porque os pretores estavam irredutíveis e não poderiam desrespeitar as ordens do imperador. Saturnina, sem ter notícias de Simão Pedro, agora temia, não mais pelos amigos, pelos quais nada pudera fazer, mas pelo próprio apóstolo, sua esposa Isaque, o rapaz que tantos auxiliara na velhice e que o casal apanhara depois que seus pais cristãos pereceram em Jerusalém. Sabia das andanças do venerável acompanhante de Jesus à casinha do Esquilino, onde mantinha aqueles desafortunados. Então, resolveu ir até lá com Marconde, onde reviu Domitila e, pela primeira vez, viu a assistência grandiosa daquele discípulo do Cristo, que tanto já tinha feito em Roma e tanto amor havia demonstrado a todos os seus irmãos de humanidade. O Cristo fora, por todos aqueles longos anos, o seu verdadeiro exemplo. Lá, com Domitila, Saturnina soube que tanto Simão como Sará, sua esposa, haviam sido apanhados. Saiu de lá consternada, pois sua intuição lhe dizia que eles seriam sacrificados dentro de alguns dias, quando haveria festejos grandiosos na cidade, aos deuses Júpiter Optimus Maximus, Juno e Minerva. Foi aí que, com Marconde, ela voltou ao cárcere, mas não conseguiu rever Simão Pedro. Despediu-se daqueles cristãos, amigos do coração, com imenso sofrimento. Logo, Isaac avisou a todos os cristãos que pôde, e, assim que eles souberam sobre a crucificação do grande discípulo, uniram-se para concluírem como agiriam dali por diante. Por sorte, Anacleto não estava em Roma. Da casa próxima ao Tibre, partiam quase todos, com exceção da família de Antoninus, que, por sua persistência, quis permanecer em Roma. Preparados, abrira-se o grande portão da residência, que não estava tão próxima do Aventino e do Palatino, enquanto as primeiras estrelas começavam a luzir no céu romano e a paz da cidade, para alguns, ensaiava-se. A carroça, tendo à frente a dos servos libertos e escravos de Demétrios, era seguida pela da senhora, que partia tristemente com Lucas e Esther, ladeadas pelo centurião Romero em seu cavalo. A Saturnina, abraçada ao filho Lucas, pediu que Romero desse a ordem para a carroça da frente seguir mais rápido, em direção a Herculano, cidade praiana, vizinha de Pompeia. Em vez da alegria por estarem em busca da liberdade, havia tristeza e lágrimas em Esther, Marconde e naqueles que foram salvos do cárcere por Romério, com a lembrança dos que ficaram para trás. A cruz de Jesus se lhes estampava diante dos olhos, imaginando que o exemplo do Mestre, que havia perdoado aos seus vilões, deveria servir para todos eles. Em suas mentes, sabiam que, um dia, todos os homens e mulheres reconheceriam que somente o amor é capaz de criar um mundo feliz e cheio de paz. Romério seguia pensativo. Ele havia passado pela mesma situação, tendo sido esposo de uma cristã na Palestina. Mesmo sem seguir o Cristo, ele atendia ao coração, que o fazia lembrar todo o sofrimento do passado. Saturnina procurava dispersar seus pensamentos e, para isso, observando o caminho, imaginou como teria sido feliz com Alexus se não tivesse sido obediente aos pais. Naquela época, ele era um jovem simples, filho de lavradores, e Crimércio já era um centurião. Mas esse centurião jamais a amara. Casou-se com ela almejando dote de seus pais. Aí Saturnina sorriu, lembrando aquela juventude feliz, quando corria pelos campos, seguida por Alexus, e todo o carinho que ele lhe guardava. Então, comentou consigo mesma: não é necessário apagar a chama do amor de minha alma, porque o amor verdadeiro jamais se apagará.
Mas, agora, senhora, dizia a si mesma, alegra-te pela oportunidade de poder ter sido útil a essa gente que está em tuas mãos e por salvar-lhes a vida. Saturnina confiava, em suma, sabia estar sendo protegida pelos amigos do Mestre Jesus. Nas primeiras horas da manhã, com a brisa fria e o sol apontando no horizonte, chegava Saturnina, seus auxiliares e o pequeno Lucas Herculano, levando aqueles servos de Demétrios à propriedade da gentil senhora, constrangidos, mas muito agradecidos, acompanhados pelo generoso soldado romano, que estava ali somente pelos belos olhos de Raquel. Fidelis e Pavios, antigos servos que tomavam cuidado da casa, aguardavam-na. A residência de Saturnina, frente ao mar, herança de seus finados pais, estava entre uma das mais elegantes daquele lugar. As grandes colunas, os mármores, os mosaicos decorados mostravam como ali seus pais viveram um dia, entre beleza e suntuosidade. Nesta residência, a nobre romana abrigaria os cristãos que foram com ela e, mais tarde, encaminhá-los-ia para trabalhos honestos naquele lugar, para que ninguém da localidade desconfiasse como obtivera tantos auxiliares em tão pouco tempo, já que estava quase na miséria. Tanto ali, como na cidade vizinha, Pompeia, onde romanos veraneavam, ainda não havia perseguição aos cristãos. Parecia que Nero se enquadrava, momentaneamente, somente na grande cidade, para agradar a turba odiosa e vingativa, que perdera casas e familiares no grande incêndio romano. Mais tranquila, mas com o coração dolorido, temendo por Simão Pedro e a prisão de Porfírio, Olípio e Horácio, Saturnina, depois das apresentações daqueles fiéis servos de Herculano, também cristãos, quis primeiro colocar Tília em uma cama, encaminhando Lucas a Ester, porque o menino lhe puxava a túnica, pedindo que fosse com ele ao jardim para brincar. Podes ir com ela, meu filho, mas não te aproximes do mar. Tília foi colocada, ainda muito fraca, por Vitório e Clarencio, em um leito mácio com alvos lençóis, e a ela deram água fresca e algumas frutas. A escrava adormeceu sorrindo, e, ao seu lado, permaneceu Silvina, que trocava, de quando em quando, o pano úmido da testa aquecida. Marconde começou a tocar, na pequena harpa que levara, a música escrita por cristãos, com a finalidade de dar mais ânimo e coragem a todos. Saturnina, com lágrimas estancadas nos olhos tristes, sentiu, na face daqueles indivíduos que foram salvos do sacrifício, a preocupação por terem falhado com Demétrios, que tanto confiara neles. Depois de tudo ficar mais ou menos organizado, antes da ceia, quis reuni-los para uma conversação séria, a fim de resolverem alguns assuntos. No interior do belo átrio, tendo em suas paredes afrescos envelhecidos que evidenciavam a figura de Poseidon, deus grego do mar, vendo que todos agradeciam, ela adiantou-se, falando-lhes: Amigos, não há necessidade de agradecimentos à minha pessoa, já que devemos muito ao centurião, aqui presente, por estarmos aqui. Temos, sim, um imperativo. Louvemos, agradecidos, primeiramente a Deus e ao Cristo. Agindo conforme Ele nos ensinou, não guardemos rancor por aqueles que, sem saber a verdade, desejam culpar os cristãos e martirizá-los. Um dia, eles cairão em si. Em vez disso, oremos por eles. Mas é imprescindível também, esquecermos as dores e pensarmos em nosso momento atual e na vida que teremos daqui para frente, enquanto aqui permanecermos. Precisamos aqui aguardar, até que toda essa onda de ódio pelos cristãos se vá. E, vestindo-se como que com uma armadura mental, continuou, precisamos nos alimentar e, para isso, necessitamos de soluções. Clarencio, tu que és o mais velho, por favor, fala pelo grupo. Romério vos trouxe para essa fuga, no entanto, vejo-os retraídos e chorosos. Senhora, nós somos e seremos eternamente gratos por essa acolhida, mas nos sentimos duas vezes culpados. Primeiro,
por não termos enfrentado com o grupo cristão, nossos irmãos, a prisão a que seríamos destinados, mas, como tínhamos mulheres que precisávamos defender, aceitamos o pedido do instrutor para sermos acolhidos à vossa residência. Segundo, estamos melancólicos e infelizes por termos traído o Senhor que confiava em nós, porque achamos necessário apanhar Tília, grávida como está, salvando-a de mãos brutalizadas dos outros escravos. Por esse motivo, durante a viagem para cá e de comum acordo, com exceção de Tília, resolvemos todos voltar a Roma. Pedimos, no entanto, a permanência de Tília entre vós. Ela, com certeza, precisará mesmo tratar de sua saúde. Sem dúvida, ela ficará aqui, todavia, sabeis o que vos aguarda em Roma, se os prenderem. Continuou cabisbaixa, agora sensibilizada. Vós podereis ter a chance de ficardes livre do sacrifício se abjurarem aos ensinamentos de Jesus. Assim os pretores fazem com os humílimos. No entanto, conhecendo-vos, penso que não o farão. Não, não o faremos, Domina, responderam todos em uníssono. Romério, que tudo ouvia, adiantou-se, dizendo: Senhora, antes disso, aqui nessa vossa residência, frente ao mar, eu, o centurião Romério Drusco, desejo pedir a mão de Raquel em casamento. Raquel corou, ficando com o coração aos pulos e não tendo condições de dizer nada, diante do largo sorriso da adolescente Silvina e de todos os acompanhantes, que pensaram, enfim, uma boa notícia. E Romério continuou: Voltarei a Roma, porque, para casar-se comigo, ela necessita dos papéis da liberdade, que só poderei conseguir com o Sr. Demétrios. Como não desejo cometer nenhum desrespeito ao nobre grego, que se tem portado, até agora, muito bem diante destas duas jovens, eu estou disposto a comprar minha noiva. Se fosse possível, daria também a liberdade a esses dois escravos, mas não tenho o soldo necessário. Ótima solução, vinda de tão grande coração, meu amigo. Não és um cristão, mas ages como tal. E tu, Raquel, aceitas essa união? Indagou Saturnina ao procurá-la com os olhos, entre todos. E viu Raquel enxugando algumas lágrimas. Sim. Eu aceito com alegria, respondeu sensibilizada a escrava. Voltar a ver sua família e ter liberdade nos braços do homem que estava amando, seria muito gratificante. Silvina, vendo-a chorar, falou-lhe ao ouvido. Viste, minha amiga? Viste como Jesus nos encaminhou até aqui e de que forma solucionou nossas vidas? A dona da casa, dirigindo-se ao centurião, inquiriu-o. Centurião Romério, o que usareis como desculpa para o sequestro que fizestes? Direi a verdade. Que os salvei de serem mortos no circo, quando iam ser aprisionados pela guarda pretoriana, mas, como estavam com a mulher cheia de manchas, achei melhor entregá-la a uma amiga de Herculano, que já tomou providências para curá-la. Por certo, nosso amo Demétrios se arrependerá de ter feito o que pretendia com Tília. Agiu precipitadamente, por ciúme, mas, conforme meu coração diz, sei que ele virá atrás dela, por esses dias, comentou Vitoril. E quanto ao casamento, estamos todos muito satisfeitos, firmou Saturnina. Agradeço-vos, mas, primeiro, precisamos nos entregar ao Sr. Demétrios, confirmou Clarencio. E, mais tarde, se tivermos liberdade, voltaremos a Herculano. Procuraremos trabalho, cada qual com sua especialidade. Soubemos que, aqui, amigos do Cristo se reúnem em residência um pouco afastada e poderemos continuar aprendendo as lições que Jesus nos deixou. E quais dons tens para o labor? Inquiriu Romério. Eu trabalhava em esculturas de mármore na Pisídia, confidenciou Clarencio. Eu posso trabalhar como ourives, consertando objetos em metal, adiantou-se Vitoril. Era isso que eu fazia em minha terra. Muito útil nos dias de hoje. Sei onde poderás te apresentar,
ponderou o centurião. Eu sei trabalhar com o tear, senhora. No entanto, não desejo falhar com o senhor Demétrios, que nos tem respeitado. Voltarei com Clarencio e Vitorino, confirmou Raquel, com a fisionomia iluminada pela ideia da felicidade com Romério. E tu, Silvina? Perguntou-lhe Saturnina. Bem, eu poderei preparar todas as refeições da casa. É só isso que sei fazer. Não queria deixar-vos, senhora. Tenho muito medo de ser crucificada, mas, se Raquel for a Roma, eu também vou. Veja o que fiéis cristãos. Permanecendo, vós tereis que trabalhar para que nos mantenhamos com o necessário. Meus auxiliares também farão o mesmo. Não mais me servirão e, como que pressentindo seu desaparecimento, relatou, e, se um dia eu vier a faltar, sabeis que essa residência vos poderá abrigar até o final de vossos dias. Assim, aqui poderão usar de vosso aprimoramento para o sustento dos dias de velhice. Silvina baixou a cabeça e desandou em pranto. O que aconteceu? Por que choras? Indagou-lhe Saturnina. Não desejo ficar sem Raquel, se ela casar. Bem, isso se arrumará, não é, Romério? A senhora dirigiu-se a ele. Veremos mais tarde o que fazer com essa travessa menina, redarguiu Romério. E Saturnina continuou. Fidelize Pavios, esses antigos servos de Herculano, trabalharão com os cavalos do muitos senhores, coisas que sabem fazer e fazem e, à noite, aconchegar-nos-emos neste lar abençoado, herança de meus pais. Esther continuará recebendo um valor para cuidar de Lucas, meu filho. Ele ainda dorme. Está muito cansado da viagem, pobrezinho. Quanto a seu futuro, eu sei que, logo que começar a abrir os olhos para a vida, na adolescência, também seguirá a Jesus. Tenho ainda alguns bens. Veremos até quando nos sustentaremos com eles. Agora, será bom que vos acomodeis, porque vamos preparar a ceia. Quanto a vós, Pavios, meu amigo, eu vos peço que, pela manhã, vades a Roma para procurar saber sobre Simão Pedro, em primeiro lugar. Depois, visitai o cárcere para ver como estão Horácio, Olípio, Porfírio, e os cristãos que estavam com eles. Trazei-me notícias acerca das perseguições, assim que puderes. Pois não, senhora. Infiltrar-me-ei no populacho e em breve vos trarei notícias. Os dias seguintes, Saturnina passou muito ansiosa. Não sabia o que estava acontecendo em Roma. Assim, quando ela recebeu Pavios no átrio de sua residência, suspirou, elevando os braços, como a dizer finalmente: Ave Cristo, sede bem-vindo, meu irmão. Cumprimentou quase sem voz e com o coração aos pulos para saber sobre as perseguições cristãs. Entrai e sentai-vos. Colocou-se frente a ele toda ouvidos e, ansiosa, aguardou-o falar. Esther entregou a ele um copo de refresco, mas ele não quis beber e deslizou o verbo fluentemente. Senhora, uma desgraça, senhora. Tanto Horácio quanto Olípio e seu instrutor pessoal Porfírio foram sacrificados, entre tantos outros. Infelizmente, a esposa de Simão também o foi, e ele próprio, de uma maneira absurda e odiosa. Saturnina sentou-se no banco, consternada. Em seus belos olhos verdes, brotaram as lágrimas que não puderam ser contidas. Era como se um punhal lhe tivesse atravessado as carnes. Baixou a cabeça para orar, mas não conseguia estancar as lágrimas que lhe deslizavam pela face. Sentia o peso da amargura. Por que seguir o amor seria tão prejudicial diante das mentes romanas? Porque o orgulho humano ainda mantinha raízes tão profundas. Oh! Por quanto tempo teremos que suportar essa dor? Nero pensa que pode nos calar? Respirou fundo e continuou: sabeis se Lucas retornou? E Aristarco, e os outros acompanhantes de Paulo? Deles nada soubemos. Deus os livrará desse martírio. Não sei como contar isso aos amigos que aqui se encontram. Senhora, seremos nós,
Desta forma, todos sacrificados por amor a Jesus. Eu temo, Senhora. Tenho filhos pequenos que muito amo. Temo em deixá-los sem pai, sem mãe. O que fazer? Até quando seremos cobrados, somente por amarmos Jesus e por desejarmos um mundo melhor? Em silêncio por alguns instantes, Saturnina respondeu ao amigo. Meu amigo, sabemos que a dor visita hoje muitos lares, no entanto, nós todos teremos de partir algum dia, mas seremos sacrificados também. Nem todos, pavios, sofrerão a dor de deixar seus filhos em desamparo. Se todos morrermos, quem levará o cristianismo avante? Cada vez mais, vemos pessoas se unirem ao cristianismo. Jesus, sendo o Messias, implantaria na terra esse ensinamento se nenhum cristão sobrevivesse. Portanto, tenhamos confiança e coragem. Levaremos adiante essas leis que afirmam nossa felicidade futura, ou ficaremos errando nesta vida pela incerteza. Só com os ensinamentos de amor de Jesus, que nos adverte a modificarmos, dia a dia, a nossa maneira de ser, e, amando o nosso próximo, divisaremos a paz que um dia chegará. Precisamos ser seus fiéis seguidores, não nos abandonemos a temores. Sigamo-lo. Ele nos deu o exemplo, morrendo na cruz por todos nós. Se desejais para vossos filhos um mundo melhor, como falastes, esse é o único caminho, só assim nosso sacrifício não será em vão. Não desejais vê-los felizes, sem inimigos ou perseguições. Um dia, afirmou-nos Jesus, teremos esse mundo almejado. O que está acontecendo agora criado por mentes doentias, que não sabem amar, que se revoltam pelo orgulho ferido. Não aceitam a igualdade com os mais simples, por isso matam, pavios. Então, não achais que é tempo de mudanças? Não acreditais que o amor transformará a humanidade? Pavios baixou a cabeça e, depois de instantes, explanou. Senhora, eu vos agradeço e peço-vos perdão pela minha fraqueza. Sim, só através do amor transformaremos o mundo e, suspirando profundamente, indagou-lhe, onde faremos a reunião de hoje? Sorrindo, mas imensamente triste pelos amigos que partiram no circo, ela respondeu. Juntai os cristãos que conseguirdes, depois nos encontraremos na colina, onde Eurídice nos aguarda em sua pequena casa. Assim que o sol começar a se pôr, iniciaremos o encontro com os que fazem, na terra, o sinal do peixe e trazem, em seu coração, o sinal da cruz. Saturnina recolheu-se por momentos, para aguardar o entardecer. Procurou pelo filho, a criança que recebeu o nome do acompanhante de Paulo e que, naquele momento, brincava no jardim. Chegando-se até ele, ainda com olhos lacrimosos e uma tristeza infinita, imaginando que poderia separar-se dele um dia, abaixou-se, abraçando pela cintura. E, nesse momento, pediu a Deus que o envolvesse com a bravura e a fortaleza, a fim de que entendesse aquele mundo sangrento e o que viesse a acontecer. Depois, deixando Lucas dormir aos cuidados de Silvina, acompanhou Pavios, Marconde, Fidelis e Esther à palestra noturna. Embuçados pelo manto, aqueles servidores do Cristo adentraram, silenciosamente, no espaço reduzido da casa, onde portas se abriam para dar lugar à belíssima paisagem da localidade à beira-mar. A lua, a traçar na água um caminho de luz, estava como que a assinalar o laurel que obteriam todos aqueles que eram e seriam sempre os verdadeiros seguidores das lições do Mestre. Eurídice, o novo orador de Herculano, junto ao seu instrutor Setúrio, cristão daquele lugar, dizia: Irmãos, irmãs, Ave Cristo. Não vamos hoje imaginar a dor, o sofrimento, mas exultemos, sabendo dos dias venturosos que o cristianismo trará para o mundo, como Jesus afirmou. Jesus nos transforma e, pouco a pouco, vemos quantos estão se firmando em suas lições. Vivamos continuamente o dia presente, seguindo sempre as lições aprendidas do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A vitória será nossa, portanto vamos semear,
Alastremos os ramos iluminados de Jesus o quanto pudermos. Eles formarão raízes e se espalharão pelo mundo, modificando os seres, reformulando as almas. Não percamos a esperança no porvir. Ele nos confirmou que venceríamos. Confiemos em nosso Salvador. O mundo será de paz e fraternidade se o seguirmos. Pensemos em nossos filhos, e nas gerações que se seguirão. Sejamos mártires, se necessário, os mártires do amor e do perdão. Depois de uma pausa, comentou. Ouvimos um sussurro entre o povo de que talvez possamos ter dias de paz. Parte da nobreza e do Senado se revolta contra Nero. Alguns, entre estes, já foram apanhados e mortos pelo imperador, mas, com a maioria descontente, minha intuição é positiva para nós. Todos começaram a falar e a suspirar profundamente como forma de alívio. Aproveitemos esse tempo para lançarmos a semente de que falei e está já enraizada em nosso interior. Continuou ele, façamos o que Jesus nos ensinou através de seus admiráveis colaboradores, aqui em Roma. Caridade nós precisamos ter para com os mais infelizes, alimentando as crianças que têm fome, orientando as que ficaram órfãs. Simão Pedro foi o grande benfeitor e isso nós todos aprendemos com ele. Tenhamos, em nosso íntimo, o exemplo de doçura e ingenuidade, restituindo em nós a criança pura, neófita de maldades, que ama as aves, os animais e as borboletas, para que, um dia, possamos ser aceitos por ele em seu reino. Assim, modifiquemos nossos maus hábitos como a maledicência, as acusações infames, a astúcia, os ardis, que muitas vezes devemos ter usado para conseguir o que desejávamos. Abandonemos a dissimulação, a discórdia, a inveja e o ciúme, que modifica a expressão dos homens e aguça o animal que ainda mora em nós, e, por vezes, quer nos comandar. Cuidemos para que o vinho em demasia não acentue o algoz interior que procura nos destruir. Deixemos de pensar tanto em nós, para lembrarmos mais de nosso próximo e repudiemos, totalmente, esse orgulho ainda enraizado em nossas fibras. Magoamo-nos por pequenas coisas. Por quê? Porque ainda somos muito orgulhosos, mesmo quase nada tendo. Se formos servos, aceitemos nossos senhores como são, sem mágoa em nosso coração. Aqueles que ainda se sentem poderosos assim o são porque não conhecem Jesus e o reino prometido aos que o seguem. Muito choramos pelos benfeitores que, nessa perseguição, foram-se, mas lembremos também de seus sacrifícios e como se mantiveram até o final, corajosos em nome de Jesus, com esse amor que abraça tanto a bom quanto a mal, que esclarece e ensina, que não revida nem fere. Esse amor cuja luz penetra pouco a pouco nos corações de quem se doa. Tantos exemplos os mártires nos deram. Batalharam entre chicotes e pedradas, doando-se a boa nova e ao companheiro da estrada. Se assim eles fizeram, por que nós não o faremos? Sei que as perseguições dividiram famílias, deixando seus filhos ao relento, afastando algumas almas do cristianismo, por receio de padecerem. Mas sabemos que seus corações ainda são do Mestre dos Mestres. Soubemos do sacrifício de Simão Pedro, aquele que acompanhou Jesus em todos os momentos. No entanto, se nós, que aqui estamos, não levarmos adiante o cristianismo, de que adiantaram todas essas perdas? Através dos instrutores, ouvimos as palavras do Mestre, que dizia que, um dia, haveria divisão do joio e do trigo, dos bons e dos maus, quando o trigo seria recolhido e o joio seria destruído. Estaremos entre os bons ou continuaremos os mesmos de hoje? O que estamos esperando? Por que pensarmos na dificuldade, no que teremos para comer, ou beber, ou vestir, se o Pai jamais deixou algum dos seus desamparados? Lembremos dos lírios do campo, falou-nos Jesus. Eles não tecem nem fiam, no entanto, ninguém se veste como eles, brancos e belos. Procuremos olhar para dentro de nós mesmos, para avaliarmos o que temos sido até hoje, e sigamo-lo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida.
Amemos sem esmorecermos. Atentemos ao bem. Não aguardemos que chegue o dia de amanhã, iniciemos nossa mudança hoje. E que o bem nos envolva, mantendo, em nossa mente, as palavras de Jesus, protegendo nossos passos e colocando em nossas mãos o ensino da verdade. Ave Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, levai, para vossos lares, essas reflexões. Vamos com cuidado e em paz. Que saiais aos poucos, um grupo, depois outro, assim, até todos terem partido, chegando a vossos lares em paz. E que Jesus nos abençoe. Em Roma, Demétrios, alterado, agora procurava pelos escravos e, mais precisamente, Portilha, pois não os encontrara em sua própria casa. Márcio, tu, que és o meu servo mais antigo e em quem confio, dize-me, para onde foram os escravos que procuro? Não gosto de entregar ninguém, mas vejo, em vossa face, a amargura. Eles saíram para assistir os cristãos e levaram, em seus braços, Tília, muito doente, como morta, Senhor. Disseram-me que vos pediam o perdão. Então, ela não esteve com os nossos escravos? Não. Estava com as marcas da peste. Demétrio sentou-se e colocou as mãos sobre a cabeça. Porque os mais fiéis escravos haviam feito isso com ele, e ainda levaram Tília. Tanto confiei nesses escravos. Eram diferentes e havia uma forma também diferente de nos tratarem. E toda a confiança que lhes dei sempre, de nada adiantou. Não fiqueis assim, Senhor, por certo eles voltarão. Sempre coloquei a certeza e não a dúvida naqueles homens. E ainda sumiram com Raquel e Silvina. Isso está mal. Vou mandar procurá-los e prendê-los. Chama por Romero Drusco. Soube que ele foi prender alguns escravos por ordem de Nero. Pelo menos, foi isso que ouvi alguns centuriões comentarem. Avisa a guarda que, logo que lhe chegar, quero vê-lo aqui no átrio. Certo, Senhor. Sem ter conhecimento de estar sendo procurado, depois de 3 dias, bateu à porta Romero Drusco, com a finalidade de expor, ao senhor da Vila Augustiana, o acontecido. Foi isso que aconteceu com eles, Romério? Perguntou-lhe Demétrios, agora menos alterado. Sem sombra de dúvida. E Tília? Levaram-na ao leprosário? Não está leprosa, mas não está saudável. A senhora Saturnina, que viajou a Herculano, teve piedade dela e a levou consigo para tratá-la. Mas os outros, eles não estavam entre os cristãos. Vós os estimáveis? Indagou-lhe Romério. Muito. Eles me foram, até agora, fiéis, dóceis e felizes. Muito diferentes dos outros, que se revoltam sempre, brigam muito e se machucam nas brigas. Os outros não têm a paz que aqueles 4 têm. Não desejaria perdê-los, contudo, se apanharam a peste de Tília. Melhor seria que não voltassem. Com receio de perder Raquel, Romério comentou. Raquel talvez esteja com a peste. Que fique lá, então. Precisaria de um documento vosso antes de colocá-la a tratamento. Liberai-a, Senhor. E Silvina também. Dar liberdade a elas. Para que, se estão com a peste? Então, vendei-as para mim. E queres 2 pesteadas contigo? Bem. Assim não perderei nada. Compro-as para que não fiqueis em prejuízo. Está bem. Dou-te já a liberação de ambas, e agradeço-te por ter salvo do cárcere os meus servos. 17. Demétrios e Tília. Finalmente sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3:8. Demétrios não era uma má pessoa. Sua primeira esposa, filha de um filisteu, era submissa e de fisionomia bruta, mas lhe foi imposta pelo pai. Com ela teve seu filho Demétrios Darius, mas a mulher teve a febre que apanhava parturientes e desencarnou. Apesar de não estar apaixonado por ela,
Amava como amiga e a respeitava como esposa obediente e resignada. Demétrios Darius fora criado pela avó paterna, tendo, como educação espiritual, seus diversos deuses gregos, e, na mente, a posição idêntica à do pai, conhecimento e sabedoria. Naqueles dias, Demétrios sentiu-se totalmente perdido com a morte da esposa e, logo que os seus pais também desencarnaram, resolveu mudar de lugar para esquecer, enfim, a família amada, que já não existia. Quando aportou em Óstia com seu filho adolescente o escravo Márcio, respirou fundo, sentindo-se animado e feliz, pois jamais havia saído de sua cidade natal. Roma, para ele, seria como um céu encantado, onde a felicidade estaria. Pôde perceber que a riqueza estava, desde Ostia, no movimento dos navios que entravam e saiam, na andança dos mercadores, nos mantos e nas túnicas, nos apetrechos dourados dos soldados. A arquitetura da cidade portuária também o deixara extasiado, com suas ruas pavimentadas, ladeadas por colunas e estátuas, assim como as outras construções daquele porto. Já pudemos apreciar tudo isso aqui, o que será que nos aguarda em Roma? Não te arrependerás de termos saído da nossa ilha, meu filho? Indagou o rapaz ao seu lado. Bem, ainda não pude ver nada. Vejo muitos rapazes, mas não as jovens. Onde elas estão? Inquiriu Demétrios Darius. Ora, meu filho, elas estão com suas mães e seus pais, não vadeando nessas ruas. Aqui, deve ser perigoso andarem sozinhas. Vê bem, há todos os tipos de homens aqui, de todos os lugares e costumes. Como poderiam andar mocinhas de bom caráter por aqui? Tem uma que me segue com os olhos. Mas não deve ser de boa família. Tende cuidado, meu pai, aquela deve sentir o cheiro de vosso dinheiro. Demétrios Darius, eu penso que, pela minha idade, tens razão. Já estou com 50 anos e, nesta idade, muitos estão bem de vida. Mas vê os mercadores, devem vender muito. Vejo aqui todos os materiais necessários para o excelente comércio. O óleo, os grãos, o mel, as olivas, as ânforas de vinho, as sedas. Olhar ali também, naquelas tendas, sandálias, cosméticos e lamparinas. Se minha mãe estivesse viva, talvez ficasse muito animada entre todas as coisas lindas deste porto. Vede, ali vendem as essências de Cartago, e aquelas sedas, meu pai, devem ser da Índia. Enganas-te, são da Síria. A Índia tem algo mais precioso, seus grãos, seu chá. Sim, tua mãe iria gostar muito de ver toda essa riqueza de materiais. Realmente, sente-se que aqui poderemos enriquecer com o nosso trabalho. Vê, lá adiante está Romero Drusco, que conheci ao chegar, está descendo com alguns escravos. Avisou-me disso, mas não serão vendidos hoje, e tenho compromisso em Roma. Vou pedir a ele que escolha 12, entre os melhores, sendo que 2 ou 3 mulheres para fazerem o serviço da casa, em nosso novo lar. Reparava nos escravos que desciam, e colocou o olhar na negra esbelta e delicada. Tinha porte altivo e imponente como uma rainha, mas jamais levantava o rosto. Fiscalizou-a com um olhar cruciante, achando-a extremamente atraente. Aproximou-se dela e sentiu um choque ao vê-la de perto. Sim, era a escrava fugitiva. Sentia os laços fortes existentes entre eles. Romério, aquela tem que ir para mim, a qualquer preço, impôs-lhe Demétrios. A escrava já está prometida, senhor. Pago o dobro que o infeliz que a quer comprar. Não te esqueças disso e leva meus escravos assim que os comprares e mais esta negra. Sabes aonde vou morar, não? Nossa vila é grande e necessita de muitos braços. Como aquela mulher se chama? Chama-se Tília, respondeu-lhe Romério. A que veste túnica lilás? Sim, e é muito bela. Só não vi seus olhos. Eu a conheço muito bem, Romério Drusco, meu amigo.
lembra-te de que serás muito bem recompensado. Demétrios deixou Demétrios Darius ali com Romero e caminhou até onde estavam reunidos os escravos. Tília procurava não erguer a cabeça para ele não lhe ver os olhos, mas Demétrios aproximou-se dela, colocou a mão em seu queixo, erguendo sua face. Tremia ao fazer isso, sem se dar conta da força poderosa que os colocava frente a frente. Abre os olhos, negra, ordenou-lhe. Tília ergueu seus claros olhos azuis, muito tristes, e, ao vê-lo, retrocedeu, afastando-se. Mas ele agarrou-a pelo braço, à força. És mesmo a bela fugitiva. Que bela és, mulher. Fugir não bastará. Tília sentiu um temor muito grande e sua vontade era cuspir-lhe na face. No entanto, baixou levemente a cabeça. Demétrios sorriu sarcástico, dizendo: desta vez, não fugirás de mim. Nem que eu tenha que percorrer todos os locais à tua procura. Coloca na tua cabeça que, desde agora, já me pertences. Aproximando-se para apanhar o filho, tirou um saco de moedas para que Romero executasse seu plano, comprando os escravos de que ele precisava. Confiais tanto assim nesse homem, meu pai? Ele é um centurião, fácil de ser achado, se de meu dinheiro tirar proveito próprio. Vamos, a biga já está à nossa espera. Digamos adeus a este porto, que tão cedo não veremos. Foi dessa forma que aconteceu o encontro de Demétrios com Tília. Lembremos-nos de que Tília já havia sido comprada por Rindolfo Saltino e que Romero foi negociá-la novamente, quando fora obrigada à reclusão, desde os primeiros dias. Com o ciúme altamente doente e perverso de Demétrios, ela fora mantida prisioneira a seus favores, sem ao menos saber o porquê disso, já que não tivera conhecimento da reencarnação, muito menos de seu pretérito com ele. Por isso, rejeitava qualquer divindade, odiava todos, até chegar a conhecer o cristianismo. Agora, Demétrios estava em desespero, sabendo que o filho de Tília era seu e que fora perverso com a mulher que não soubera amar. E ela estava doente. Não poderia perdê-la, no entanto, sabia que ela jamais o perdoaria. E, dirigindo-se àquele que fora comprar seus escravos, implorou-lhe: Romero Drusco, leva-me até ela. Leva-me a Tília. Preciso me redimir antes que ela morra. Afinal, ela tem um filho meu em seu ventre. Será que ela me perdoará? E se salvar-se, aceitar-me-á novamente? Isso depende de vós, meu amigo. Mas penso que, ainda esta semana, vossos fiéis trabalhadores virão bater a esta porta. Quanto a Tília, vós deveis refletir. Os 4 fugitivos, fiéis servidores de Demétrios, não descansariam enquanto não se entregassem ao seu senhor. Não poderiam, como cristãos, agir diferentemente só para salvar a própria pele. Não teriam a paz que encontraram nos ensinamentos de Jesus e, no momento em que Romero voltava a Roma, eles também se preparavam para partir. Raquel, voltas conosco? Perguntou-lhe Clarencio. Estaremos partindo. Avisaremos a matrona, agradecendo-lhe tudo o que fez por nós. Sim, meu amigo. Ouvi comentar-lhes que voltaries, e analisamos a situação, concluindo que esse é o caminho correto. Silvina não gostou no princípio, mas, por fim, viu que estamos com a razão. Raquel, sorrindo, concluiu: então, despede-te, senhora Saturnina, e vamos, porque já está na hora de partirmos. Saturnina, sentada no jardim, apreciando o mar azul junto ao filhinho, sorriu, vendo-os se aproximarem. Com vossa licença, senhora, desejamos nos despedir, mas o que faremos com Tília? Ela não poderá voltar ainda, exprimiu-se Raquel. Desejo que ela permaneça conosco, respondeu Saturnina. Temos ciência de que ela será aqui bem tratada por vós. O dia de amanhã só Deus o sabe, contudo, sentimos imensa necessidade de nos entregarmos ao Senhor que sempre confiou em nós, ponderou Clarencio.
Todo cristão age desta forma e convosco não poderia ser diferente. Sinto-me feliz em saber disso, apesar de que apreciaria se permanecessem conosco. Confiai em Jesus, e Ele não vos abandonará. Senhora, ajoelhou-se Raquel, beijando-lhe as mãos. Agradeço-vos, juntamente com Silvina, tudo o que fizestes por nós. Levanta-te. Nada fiz, minha filha. Tens certeza de que abandonarás uma união tão preciosa com nosso amigo centurião? Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência em paz, não é? Silvina, que vinha se aproximando, concluiu. Bem, eu preferiria ficar aqui, mas não desejo te abandonar, Raquel. Não vás embora, Raquel, pediu-lhe o pequeno Lucas. Precisamos cumprir nossas obrigações, meu amiguinho. Talvez, algum dia, possamos nos encontrar novamente. Giacomo, meu antigo servo aqui de Herculano, levar-vos-á até a Roma, pois irá apanhar algumas coisas na minha casa, alertou Saturnina. Agradecemos mais esse vosso auxílio, confidenciou Clarencio. Ave Cristo. Que Jesus vos proteja. Ave, senhora, despediu-se Raquel. Senhora, interveio Vitorino, jamais esqueceremos o que fizestes por nós. Certamente fareis o mesmo se eu precisasse, portanto, meu amigo, não há necessidade de agradecimentos. Vá em paz. Ave Cristo. Ao chegarem em Roma, os escravos bateram à porta do palácio do grego. Romério estava saindo de lá, despedindo-se de Demétrios, e ficou indignado quando viu as duas mulheres ali, com os escravos. Pensou que agora estaria tudo acabado. Demétrios viu quando seus auxiliares mais fiéis adentraram e sorriu, mas pediu para as mulheres aguardarem na rua. Silvina e Raquel viraram-se para Romério com interrogação no olhar, mas nada comentaram. O centurião sentiu imensa alegria interior, enquanto voltava para acompanhar os viajantes. Então, o que me dizem os desertores? Perguntou-lhes Demétrios, sorridente. Viemos servir-vos, Senhor, e podeis nos corrigir como desejardes se vos for necessário. Somente Tília não virá. Está muito adoentada. Romério me levará até lá, confidenciou-lhe o grego romano. Por que Raquel e Silvina não entram? Perguntou Clarencio a Romério. Receberão a liberdade, respondeu-lhes o centurião, sorridente. Mas não se perturbem. Elas ficarão bem. Os dois escravos agradeceram com um olhar brilhante. Clarencio fez o sinal do peixe na terra, agradecendo, também a Deus, aquela vitória. Que Ele vos abençoe, concluiu Vitório a Romério, apagando com os pés a marca no solo. 18. O caminho seguro de Jesus. Então, disse a seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus 9:37. Raquel e Silvina voltaram, naquele mesmo dia, a Herculano. Demétrios chegou lá uma semana depois, com Romério, e logo foi recebido por Saturnino e apresentado ao grupo de hóspedes que se sentava no jardim para apanhar o pouco sol do dia. Muito ansioso, pediu para falar com a Patrícia a sós. Ave, senhora. Peço-vos a gentileza de nos afastarmos para colóquio mais íntimo. Perdoai-me, mas é um assunto de meu maior interesse. Saturnina pediu a Esther que preparasse um suco de frutas e convidou o grego para que a acompanhasse. Demétrios chegou ao átrio, admirando toda a ostentação daquele palácio. Frente à pequena piscina, onde flores aquáticas boiavam, ele admirava as colunas que sustentavam o espaço, os mosaicos do piso e os belos afrescos nas paredes, as folhagens e flores tropicais. Saturnina pediu-lhe que se sentasse e aguardou suas palavras. Obrigado, senhora, pela hospitalidade. Venho aqui angustiado. É sobre Tília que desejo falar-vos. Quase enlouqueci quando soube que ela estava esperando um filho meu, disse, ao mesmo tempo em que secava,
com as costas de sua pesada mão direita, os olhos molhados, e continuou. Amo essa mulher, senhora, mas também a odiei dias atrás, comentou em desabafo. Mas ódio, por quê? Não é ela dócil e carinhosa como se nos mostra que. Não é humilde e prestimosa. Ela está doente e vai morrer, por isso desejo dar a ela tudo, antes que se vá. Não, ela não vai morrer. Estava doente pela maneira de ser tratada. Mas aqui, sem opressão e sentindo-se querida, sua indisposição se foi. Começou a se alimentar melhor, apanhou um pouco de sol, que antes não apanhava, e adquiriu, com isso, uma saúde admirável, auxiliando alguns sofredores. Ela é uma grande alma, Senhor. Por que não só amá-la em vez de odiá-la? Que mal ela vos fez? Tendes razão. Ela não me fez mal nenhum e errei tratando-a como a tratei. Mas agora repararei o mal que lhe fiz. Desejo levá-la. Nobre senhor, mesmo sabendo que a escrava é sua, digo-vos que ela está sob a minha proteção e somente a deixarei ir se ela mesmo assim o desejar. Não tenho a intenção de causar discussões convosco, minha senhora, mas a mulher ainda é minha escrava. Vou levá-la ainda hoje. Romero adentrou no ambiente e olhou com uma expressão, como que o repreendendo pela maneira de falar. Então, ele mudou o assunto. Senhora Saturnina, Raquel e Silvina voltaram para cá? As duas estão tentando melhorar a saúde, depois que vós não as quisestes mais, dissimulou, para que Romero não fosse entregue pela mentira que usara. Mas com a peste. Bem, deixa para lá. Afinal, Romero os comprou e nada perdi de valor, mas desejo ver e falar com Tília. Prezaria se me levasseis até ela, por favor. Seu desejo em vê-la não será somente carnal? Insistiu a Domina, olhando de soslaio. Demétrios ficou com os nervos à flor da pele, baixou a cabeça e cogitou contrafeito. Bem, senhora, isso não vos diz respeito. Diz, sim. Isso porque ela está nesta casa sob minha responsabilidade, como hóspede, firmemente, a Patrícia conjeturou. Mas ela, aqui, não vos está servindo. Tratai-a como hóspede. Trato-a pelo que ela merece ser tratada. Foi princesa em sua tribo e uma princesa deve receber o tratamento específico, que vós, com certeza, não destes a ela antes. Aliás, ela chegou aqui coberta de manchas, e, por pouco, não perdeu a criança. Mesmo assim, observou, vamos fazer um trato, que deve ser respeitado. Podeis aceitá-lo? Não vejo outra alternativa, consentiu Demétrios. Vou chamá-la para que ela se apresente, todavia, somente voltará a Roma convosco se também assim o desejar. Concordo com tudo, mas preciso vê-la logo. Saturnina bateu palmas e chegou Esther, levando-lhe os sucos. Esther, minha amiga, pede para Tília que aqui se apresente. O senhor Demétrios deseja vê-la. No entanto, é importante avisá-la de que nada será feito contra sua vontade, relatou Saturnina. É assim que tratais vossas servas, Domina? Não temeis uma revanche? Afinal, sois só isso sem esposo para comandar esta casa, indagou o grego, surpreso com o tratamento que ela deu à antiga escrava. Meus servos são meus amigos, senhor Demétrios. E, quando são bem tratados, devolvem-me da mesma forma. Nunca tentastes tratar assim os vossos servos? Bem, disse ele constrito, eu jamais pensei nisso. Aprendi, na idade madura, que todos somos iguais e que receberemos de acordo com o que oferecemos ao nosso semelhante. Do amor gera-se o amor, como dos maus tratos gera-se o ódio. Olhai, Senhor, aí chega a Tília. Tília, enrolada em uma singela túnica branca, com seu porte altivo, caminhava segura de si, trazendo grandes argolas nas orelhas. Seus cabelos crespos e negros caíam sobre um dos ombros, do mesmo lado em que a pulseira de escrava evidenciava-se.
Seus pés estavam descalços. Nada mudara nela, somente o ventre avantajado mostrava que a criança se desenvolvia muito bem. Demétrios olhou embevecido quando ela lhe fixou o olhar, cumprimentando-o. Já não baixava a cabeça para esconder seus